noite. Estamos novamente com a nossa série Compreendendo as Escrituras, amém? Eu acredito que tem sido bênção para a tua vida, né? Pois para mim também tem sido. Tenho aprendido muito na medida que estudamos, aprendemos, amém? E vamos então com mais um estudo hoje. O tema do nosso estudo de hoje é a origem das doenças, ok? E nós vamos então iniciar esse estudo fazendo uma pergunta. Todas as doenças que existem, que temos, vêm do diabo? Uma pergunta interessante, né? Todas as doenças, elas vêm do diabo. Existem muitos ensinamentos por aí que afirmam que sim, que as doenças, todas elas, vêm do diabo. E muitos ensinam aí que é através das obras de Satanás em nossas vidas, que ficamos doentes e por isso nós então temos que repreender as enfermidades, né? No nome de Jesus, expulsar todo o mal. Mas será que isso é correto? É desta forma mesmo? Então, queridos, nós vamos hoje fazer alguns esclarecimentos a respeito deste assunto. Esclarecimentos muito importantes, amém? Para que compreendamos, né? De onde vêm, de fato, as doenças. Tá? E, em primeiro lugar, fazendo o primeiro esclarecimento, queridos, as doenças entraram no mundo por causa do pecado. Ok? Então, veja que foi o pecado que originou as doenças nos seres humanos, em todos os seres, né? Que ficam doentes. Então, antes do pecado, não existia doenças. Não existia morte também, ok? Agora, após a entrada do pecado no mundo, o nosso corpo, ele se tornou corruptível. Ou seja, o nosso corpo, ele passou a perecer, né? Ele vai se acabando, na verdade. E isso acontece no processo de envelhecimento. Você sabia que quando nascemos, é que nós já começamos a envelhecer? Você já ouviu sobre isso? É até estranho, né? Mas assim que a pessoa nasce, ela já começa o processo de envelhecimento. E o envelhecimento traz também o enfraquecimento do corpo, não é mesmo? O corpo vai se enfraquecendo. E o corpo, então, passa a ser atingido por moléstias, diversas moléstias, inclusive, que o ataca, né, na forma de doenças. É por isso que, por exemplo, as pessoas assim mais idosas, elas são mais propensas a uma série de doenças, né? Geralmente eles tomam muitos remédios, né? Há exceções, mas no geral é assim. Porque quanto mais a pessoa vai enfraquecendo, o seu corpo então fica suscetível a essas moléstias, a essas enfermidades, tá? Então, como nós estamos explicando aqui, as doenças entraram no mundo por causa do pecado, ok? Agora, nós não podemos negar, queridos, que a consequência do pecado, que são as doenças, teve a participação do diabo na tentação. Todos conhecem, isso está lá no início de Gênesis capítulo 3, né? Quando Satanás tentou Eva, ok? Fazendo Eva comer do fruto proibido, ok? Então, houve uma participação, sim, do diabo, né? Mas as doenças vieram por causa da desobediência de Adão. Entendem? Então, na verdade, foi por causa da rebeldia de Adão, né? Da sua desobediência, de Adão e Eva.
Então, esse é o primeiro esclarecimento, tá? Eu acho que ficou claro, né? As doenças entraram no mundo por causa do pecado, o pecado de Adão. E a segunda, ou o segundo esclarecimento que eu quero fazer, é que o diabo não é o autor de todas as doenças. Embora tem muitos líderes religiosos que ensinam isso, né? Que toda doença vem do diabo, que doença não vem de Deus e vem do diabo. Mas nós vamos aqui, estudando a palavra, ver que não é bem assim, ok? O diabo não é o autor de todas as doenças, tá? Então vejamos, vamos começar a passear pela palavra de Deus, ok? Vejamos Números capítulo 12, dos versículos 9 ao 10. Vejamos o que está escrito. Números capítulo 12, versículos 9 ao 10. A palavra do Senhor diz assim: e a ira do Senhor se acendeu contra eles, e ele se retirou. Quando a nuvem se afastou de sobre a tenda, eis que Miriam estava leprosa, branca como a neve. Arão olhou para Miriam, e eis que ela estava coberta de lepra. Vejam só, né? Quem pôs essa lepra, que hoje a gente chama de hanseníase, em Miriam, queridos? Foi Deus ou foi o diabo? Foi Deus. Por causa do pecado de Miriam, ela havia pecado, né, contra Deus, tá? Eu não vou entrar em detalhes aqui, vocês podem ler, né, e compreender. O fato é que Miriam pecou, desagradou a Deus, e a palavra do Senhor registra que Deus ficou irado, né? Ele ficou irado contra Miriam e contra Arão, o seu irmão, e a palavra do Senhor diz que Miriam, então, estava leprosa, ela estava com hanseníase, ok? Aqui diz que ela ficou branca como a neve, né? Ela estava, então, completamente coberta de lepra. Então, no caso de Miriam, foi Deus quem colocou essa doença nela, como disciplina, amém? Em relação ao seu pecado. Foi uma maneira de Deus estar disciplinando Miriam. E nós vemos aqui no texto que Deus, em sua soberania, ele determinou que Miriam ficasse 7 dias com essa doença, fora do arraial, né? Aí depois Deus a curou, ok? Depois ela pôde voltar para o arraial. Então nós vemos aí a soberania de Deus. Deus colocou uma doença em Miriam, não foi o diabo, foi Deus quem colocou, ok? E o propósito de Deus era a disciplina sobre Miriam, para que ela se humilhasse, para que ela se arrependesse, né, do seu pecado. E depois ele a curou. Há um versículo na Bíblia que diz que Deus faz a ferida e ele também cura a ferida. Ok, queridos? Muito interessante, né? Vamos a uma outra referência também, tá? Deuteronômio, capítulo 28. Abram em Deuteronômio, capítulo 28, versículo 22. Vejam o que diz a palavra. Deuteronômio 28, versículo 22. O Senhor os ferirá com fraqueza, febre e inflamação, com calor ardente e seca, com crestamento e ferrugem nas plantas, e isto os perseguirá até que vocês pereçam. Vejam que a palavra do Senhor diz aqui que Deus, ele feriria, né? Ele feriu
o povo de Israel com febre, com tísica, tem versões que é tísica, né? Aí no caso é fraqueza, inflamação, são doenças. Foi o próprio Deus, né? Aqui é uma lista de castigos decorrentes da desobediência, ok? Então vejam que a palavra diz que Deus promete ferir o povo com doenças, se eles desobedecessem a sua lei. Vamos ver outra referência também? João 11, versículo 4. A palavra do Senhor diz: ao receber a notícia, Jesus disse: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Vejam que Lázaro havia adoecido, ok? E Jesus ficou sabendo, seus discípulos também, e ele disse: essa doença é para a glória de Deus, é para a glória de Deus. Então isso nos dá a entender, queridos, nos leva a crer que foi Deus quem colocou essa doença em Lázaro. Tanto que, se formos continuar lendo ali, né, o texto, nós veremos que Lázaro morreu daquela doença, inclusive. Ele morreu. E depois, quando Jesus chegou lá, 4 dias depois que Lázaro já havia morrido, Jesus o ressuscitou. Por isso, Jesus antes falou, né, que essa doença era para a glória de Deus, era para a manifestação da glória de Deus. Então Deus, ele permitiu essa doença em Lázaro para que o seu propósito se cumprisse, né, através da ressurreição. Ok, queridos? Muito bem. Vamos então para o nosso terceiro esclarecimento, né? Até aqui nós aprendemos que a doença, ela teve a sua origem no pecado, ok? Nós estamos aprendendo também que Deus, muitas vezes, Ele coloca, sim, doenças nas pessoas, sempre com um propósito, é claro, né? Deus não fica brincando com as pessoas, Deus não faz marionete das pessoas, não. Tudo que Deus faz com propósito, sejam coisas boas, sejam coisas ruins, ok? Então, o terceiro esclarecimento: o diabo pode nos trazer doenças? A resposta é sim, ele pode sim, a Bíblia diz que sim, ok? Mas debaixo da permissão de Deus, ok? Sempre debaixo da permissão de Deus. O diabo não faz o que ele quer, não, tá? Porque Deus é soberano, Ele é Senhor. Vamos ver então, na Bíblia, né? Uma referência aqui que comprova que o diabo ele pode trazer doenças sobre as pessoas. Jó, o livro de Jó, capítulo 2. Vamos lá para Jó, capítulo 2, versículos 5 ao 7. A palavra do Senhor diz: então Satanás saiu da presença do Senhor e feriu Jó com tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, pegou um caco de barro, estou lendo 8 também, né? Para com ele raspar as feridas. Vejam só. Então, a palavra do Senhor diz aqui que, sob a permissão de Deus, se a gente for ler antes do contexto aqui, nós vemos que foi Deus quem permitiu, ok? Satanás tocar na saúde de Jó. Então, ele sai da presença do Senhor e ele fere, né, o próprio diabo, feriu Jó com tumores malignos. A palavra do Senhor diz que foi desde a planta do pé até o alto da cabeça, meus queridos. Então, isso foi algo que Deus permitiu. Jó, então, foi afligido em sua saúde, né? O diabo tocou na saúde
de Jó. Vejamos também outra referência, Lucas capítulo 13. Vamos lá para Lucas. Lucas capítulo 13, versículos 11 e 16. Ok? A palavra diz assim: e chegou ali uma mulher possuída de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. Ela andava encurvada, sem poder se endireitar de modo nenhum. Agora o versículo 16. Jesus disse, por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Então vejam, queridos, que nós temos aqui mais um exemplo de uma pessoa que estava possuída por um espírito de enfermidade, essa mulher, 18 anos, padecendo dessa enfermidade. Ela andava encurvada, como está escrito aqui. E veja que Jesus, ele revela que havia sido Satanás, havia sido Satanás que tinha colocado essa enfermidade nela, tá? Ela estava sob cativeiro, de Satanás. Satanás trazia essa mulher presa há 18 anos. Então nós vemos que o diabo pode sim trazer doenças sobre as pessoas, oprimir as pessoas através de enfermidade. Até porque a palavra diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir, E então ele também tem esse poder, de colocar enfermidade nas pessoas, ok? O diabo então pode trazer doenças, respondendo à pergunta, E em quarto lugar, queridos, além do próprio Deus, poder colocar enfermidades nas pessoas, doenças, nós vemos também que o diabo também pode fazer isso, nas pessoas. Eu quero dizer que nós também, nós mesmos, podemos causar doenças em nós mesmos. Nós também podemos provocar doenças, E veremos isso agora, ok? Nós podemos trazer também doenças sobre nós. E isso é feito, queridos, através da lei da semeadura. Você já ouviu falar na lei da semeadura? O que nós plantamos, nós colhemos. É bíblico, inclusive, essa lei. Veja em Gálatas capítulo 6, versículo 7. Confira. Gálatas 6, 7. A palavra do Senhor diz assim: não se enganem, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Então, queridos, nós colhemos o que plantamos, tá? O que você tem plantado em relação à sua saúde? Qual tem sido o seu plantio? Porque você vai colher, Mas o que nós temos semeado, o que temos plantado? Por exemplo, algumas pessoas abusam da alimentação, comem muitas besteiras, vão ficar doentes, queridos. Vão ficar doentes, vão ficar com problemas seríssimos, por causa da má alimentação. Converse com um nutricionista, ou com uma nutricionista, para você ver. A maioria das doenças que hoje acometem as pessoas é justamente por causa da má alimentação. Então, muitos abusam da alimentação. Outros não fazem exercícios físicos também, ficam doentes, começam a ter uma série de problemas em seu corpo, por falta de exercícios físicos. Outros abusam da bebedeira, não é mesmo? Aí pode ter uma cirrose, pode complicar totalmente os seus rins, e
de repente começa a fazer hemodiálise, porque os seus rins começam a paralisar, por causa da bebida alcoólica, ingerida em demasia, né? E outros exageram também no tabagismo, e aí pode contrair um câncer no pulmão. Eu já conheci pessoas que morreram com câncer pulmonar, né? Justamente por causa do cigarro. Então, as drogas ilícitas também geram uma série de doenças, tá? Esses vícios aqui todos, né, trazem doenças sobre as pessoas. O comportamento sexual também das pessoas, o sexo fora do casamento, que é totalmente desprotegido, né? Pode trazer doenças sexualmente transmissíveis, como a AIDS, por exemplo. Quantas pessoas, né, passaram a contrair essa doença através do sexo ilícito, sabe? E muitas outras doenças venéreas, que as pessoas contraem também, através desse comportamento sexual fora do casamento, né? Então, e tem outras pessoas que podem trazer doenças sobre nós. E nós estamos vivendo agora numa época que dá para exemplificar com muita clareza, né? A Covid-19, por exemplo, se a pessoa ela não segue, né? Ela não segue o que foi passado para ela em relação à sua segurança, como usar máscaras, sabe? Limpar as mãos, né? Lavar as mãos com água, sabão ou com álcool gel, manter o distanciamento social. Se a pessoa não faz isso, ela pode transmitir essa doença que tem sido terrível na vida de muita gente, né? Muitos já morreram pela Covid-19 porque pegaram essa doença de outras pessoas. E não só a Covid-19, né? A pneumonia e a tuberculose e tantas outras doenças, né, que nós podemos pegar de outras pessoas. Então, queridos, a conclusão desse estudo é que nem todas as doenças vêm do diabo, ok? Nem todas vêm do diabo. E quando elas vêm de Deus, queridos, é para cumprir algum propósito dele, tá? Quando Deus permite que fiquemos enfermos, é porque Ele tem um propósito ali no que está acontecendo conosco, amém? Ele está tratando conosco, né? Pode ter certeza. E então Deus, Ele tem os seus meios, né, de tratar conosco também, tá? Quando a doença vem dele, é para o nosso próprio bem, na verdade, né? No final será para o nosso próprio bem. A palavra do Senhor diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor, né? Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E quando nós mesmos, né, somos responsáveis pelas doenças que nos advêm, é necessário tomarmos cuidado, amém, com a nossa saúde. Agora, quando vem do diabo, repreenda mesmo. Procure o seu pastor, né? Procure a ajuda dos irmãos, das irmãs de oração e unja a pessoa que está doente, né? A palavra do Senhor nos ensina que devemos ungir uns aos outros e orar e repreender, né, a enfermidade. Então, quando ela vem do diabo, você tem que se posicionar mesmo, repreender. Agora, quando você causou essa doença, você vai procurar um médico. Podemos até orar também, né? Mas é uma doença que não é de cunho espiritual, né, nesse caso. Claro que Deus cura todo tipo de doença também, né? Mas também temos os médicos aí para procurar, ok? Eu penso que ficou claro, né, para vocês aqui sobre a origem das doenças. Espero que você tenha aprendido um pouco mais, amém? Assim como eu também aprendi. Então, que Deus nos abençoe. Amém.